Então é isso, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super live, a mais um super aulão aqui no canal da Dari. Muito feliz em estar mais uma sexta-feira aqui com vocês, às 8h02, podendo estar tendo esse bate-papo, né? Tendo essa troca de ideias, troca de informações aqui com vocês, que é muito bacana. Beleza? Primeiramente, né, enquanto o pessoal vai entrando aos pouquinhos aí, né, que a gente faz as divulgações das nossas redes sociais. Então, o pessoal vai entrando aos poucos, vou deixando alguns recadinhos. O primeiro, para você deixar seu like. O like é muito importante, o like ajuda muito a gente. Então, para você ajudar aqui a gente aqui do canal da Dara aqui, dá o likezinho. Outra forma de você estar ajudando a gente é se inscrevendo aqui no canal. Você que não é inscrito ainda, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho, você vai ser sempre informado. Sempre que sair live aqui, sair vídeos novos, tem vídeos que eu lanço, tem vídeos que o nosso professor, que é o Danilo, lança também. O meu é mais informativo, né? O dele é mais no formato de react, opinião, que é muito bacana. Então, para vocês ficarem sempre por dentro, só ativando o sininho aí que vocês são informados. A notificação chega ali no celular para vocês. Tudo bem? E tem um chat aqui do lado. Fiquem à vontade para estar deixando sua mensagem aqui no chat, deixando pergunta, contando piada. Mas podem deixar sua mensagem. Inclusive agora deixem aí de onde vocês estão falando, qual é a cidade que vocês estão falando, qual que é a relação de vocês com o agro, se são produtores rurais, estudantes. Fiquem à vontade, o chat é todo de vocês. Ok. Acho que a galerinha já vai entrando aos poucos aí. Então vou me apresentando, né? Meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já atuei em diversas áreas do agro, já atuei na parte de solo, já atuei na parte de manejo de pragas. Hoje sou produtor rural, atuo nessa parte de consultoria, né? Então, eu vou falando em produtor rural. O tema hoje é muito voltado a essa questão do produtor rural, mais especificamente aos erros que são cometidos pelos produtores rurais, pelos produtores agrícolas. Eu vou estar abordando hoje quais são os principais erros cometidos pelos produtores agrícolas e como está evitando esses erros ou como está, de certa forma, consertando esses erros. Beleza? Acho que o pessoal está entrando aí já, né? Então, acho que a gente já pode iniciar. Hoje vai ser mais rapidinho, né? A live, eu sei que é sexta-feira, o pessoal já tá meio cansado, às vezes, ou tá do trabalho, ou depois da faculdade, né? A semana inteira, faz parte. Mas hoje vai ser um aulão bem bacana, bem gostoso. Beleza, então? Então é isso, bora lá. Principais erros cometidos por produtores agrícolas e como evitá-los. A atividade agrícola ela é uma das mais importantes para a economia de muitos países e ela é responsável por estar fornecendo alimentos para a população e também por estar gerando rendas. Só que a produção agrícola ela pode ser comprometida por diversos fatores, incluindo os erros cometidos pelos produtores. E alguns dos principais erros que são cometidos pelos produtores agrícolas, eles estão relacionados à falta de planejamento, escolha inadequada de culturas, falta de gestão de insumos, má gestão da mão de obra, falta de monitoramento, falta de conhecimento técnico, entre diversos outros poréns que eu vou estar abordando mais para frente. Eu vou estar eu listei agora, na verdade, esses fatores, mas para frente eu vou estar comentando e se aprofundando um pouquinho mais sobre cada um deles. E um ponto é que esses erros eles podem comprometer a produção agrícola, reduzir os ganhos do produtor e acaba se tornando um desafio para a atividade de forma geral. Por isso é muito importante que os produtores eles busquem um conhecimento técnico,
faça um planejamento adequado para minimizar esses erros e, consequentemente, está maximizando a eficiência da produção. Um ponto que eu vou frisar bastante a partir de agora é em relação ao planejamento. O planejamento em qualquer área da vida, em tudo que você for fazer, especialmente, né, para a área profissional, para a área estudantil, o planejamento ele é primordial. O planejamento, você faz uma análise de tudo que você vai colocar em prática. Você consegue traçar uma trajetória, traçar uma rota, analisar os possíveis riscos que podem ocorrer e, com certeza, se for um planejamento bem feito, a tendência de você conseguir ali realizar a sua atividade, seja ela qual for, da melhor maneira possível, a chance é bem maior, a chance de minimizar erros também é bem maior. Então, a recomendação minha é para tudo que você for fazer na vida ali, voltado ao agro, não voltado ao agro, é sempre, se possível, estar planejando, fazendo essa análise com antecedência, que isso é muito importante e isso é primordial, pode-se dizer. Então, nesse tópico, eu vou estar abordando sobre o planejamento, mais especificamente sobre a falta de planejamento. O que a falta de planejamento ela acaba acarretando para o produtor rural, ou quais são os fatores relacionados a uma falta de planejamento, o que pode gerar numa produção agrícola. Então, eu vou tá comentando esses fatores agora para vocês. O planejamento é um aspecto fundamental para o sucesso da atividade agrícola. Isso porque na agricultura existem muitos fatores que acabam influenciando o resultado final da produção, como clima, fatores de mercado, condições de solo, disponibilidade de insumo, por exemplo, dentre muito mais fatores. Então, por isso, é bom você estar sempre se antecedendo a isso, para que esses fatores não influenciem o seu processo. Verificar com antecedência. Nossa, eu fiz toda essa trajetória aqui, fiz o planejamento toda a trajetória. Como que a produção pode ser influenciada de certa forma? Como que o clima pode influenciar na minha produção? O clima baseado na região que eu estou. Como que o mercado pode estar influenciando na minha região? Será que aqui é o local mais adequado para eu estar comercializando X produto? Quais são as condições do meu solo? Qual a disponibilidade de insumos que eu tenho? Quanto que eu tenho que comprar? Quanto eu preciso? Questão financeira, presença de pragas e doenças. Então é algo que você deve ter em mente antes de estar botando em prática. Ter em mente tudo isso, conseguindo saber de forma correta todos esses pontos, a tendência é você conseguir fazer um bom planejamento e conseguir atuar da melhor maneira possível. E um ponto é que, ao fazer um planejamento, o produtor ele pode estabelecer metas de produção, identificar custos, identificar quais são os investimentos necessários a estar se realizando, definir a melhor época de plantio e colheita, escolher as variedades de culturas mais adequadas para a região. Então, um bom planejamento permite com que o produtor ele tenha uma visão mais clara dos desafios que precisa enfrentar e possa estar elaborando essas estratégias para estar lidando com esses desafios. Vou começar agora a comentar o que a falta de planejamento pode acarretar baseado em alguns fatores que eu vou estar listando aqui. Primeiro ponto, escolha inadequada de culturas. A falta de planejamento ela pode levar o produtor a estar escolhendo culturas inadequadas para a região ou para a época do ano, comprometendo a produção e os ganhos. Então, a escolha da cultura para a sua região não é feita numa roleta, a roleta ali do Silvio Santos, que você roda e se aponta, não, vou plantar isso aqui na minha lavoura. Não. Você, claro, tem que plantar o que você gosta, o que você tem conhecimento, o que você acha que é bacana, que você tenha vontade de tá realizando um plantio, mas baseado no quê? Baseado nas características do seu solo, baseado nos aspectos climáticos, baseado no mercado da região, baseado na questão financeira, baseado nos maquinários que você tem.
Então não é simplesmente assim escolher a cultura por escolher. Você tem que fazer você tem que ter toda essa visão ali ao redor seu, ver se é viável, você está implementando cultura X, ver se você vai ter esse retorno satisfatório. Então é um ponto que se deve ficar bem atento. É, uma questão também é muito das variedades, das cultivares. Porque às vezes você fala, é, o vizinho, o amigo ali, X, ele planta, por exemplo, laranja. Ele planta laranja ali e vai muito bem, então comigo vai bem também. Só que um ponto que você deve ficar bem atento é em relação a cultivar a variedade. Variedades são diferentes uma das outras, seja qual for a cultura. Então, no caso, é, você deve optar por uma variedade que se adeque principalmente ao fator climático, ao fator de solo, a esses fatores que eu comentei agora há pouco. Porque às vezes o seu vizinho, né, o seu amigo, ele até cultiva isso, só que ele cultiva uma variedade ali que para ele vai bem na propriedade dele, vai bem baseado nas características do solo, nas características do clima, no mercado ali em que ele comercializa. E não necessariamente se você fazer isso também vai dar certo. Então, por isso é bom esse estudo antecipado para você estar podendo escolher qual é a cultura ideal e qual é a variedade a cultivar ideal para você tá inserindo na sua propriedade. Outro ponto, falta de planejamento financeiro. Então, a ausência de um planejamento financeiro adequado pode levar o produtor a estar gastando mais do que o previsto e estar comprometendo o capital de investimento. Então, isso dá para usar em muito do que eu vou comentar aqui, dá para usar em diversos exemplos, assim, de tudo que você faz ali na vida. Aqui eu estou usando, por exemplo, da produção rural, mas é ali, tipo, se você abrir um mercadinho, se você abrir qualquer coisa que você for para mexer ali, é bem relacionado a isso. Você tem que ter um planejamento financeiro, você tem que saber quanto você vai conseguir investir, o quanto você tem em caixa, o quanto se você tem um dinheiro de segurança, isso é essencial, isso é importante, porque senão você faz um planejamento errado, você vai, às vezes, não tem o dinheiro suficiente para estar investindo, ou você faz aquele investimento inicial e depois não tem um dinheiro para estar dando continuidade. Então você tem que ter isso tudo na ponta do lápis e trabalhar baseado na realidade do que você tem financeiramente. Então, eu tenho X, eu consigo trabalhar dessa maneira. Então, assim, mesmo que você tenha mais terra, mas hoje eu consigo trabalhar bacana isso, isso e isso. Porque a tendência, se você fazer um bom trabalho, é aquele ter dinheiro ir rodando e crescendo, e, consequentemente, você ir aumentando sua produção. Então, é igual ditado, né? Não dá um passo maior que a perna. Trabalhar conforme a sua realidade, que se fazer um bom trabalho, a tendência é de cada vez mais crescimento. Falta de gestão de insumos. Então, a falta do planejamento pode estar levando o produtor a não estar controlando corretamente os insumos utilizados. Isso acaba gerando desperdício ou então uma falta de insumos necessários para a produção. Então, é aquela história. Saber o quanto vai utilizar de insumos, principalmente o adubo ou então o veneno, né, o agroquímico analisar bem ali a cultura, a presença ali de praga, de doenças, olhar ali na bula tudo, ou quanto que é a recomendação de eu estar usando, ou adubo, como que é o recomendado baseado na análise de solo, por exemplo. Então, baseado nisso, você está fazendo ali a aplicação, ou então a aplicação do adubo, a aplicação do produto químico, baseado na quantidade mais correta. Isso faz com que você já consiga se antecipar, comprar uma quantidade ali ideal, que não fique faltando e também, se sobrar, não sobre muito. Má gestão de mão de obra. Então, a falta de planejamento ela pode levar o produtor a não ter a quantidade de trabalhadores necessários para a realização das tarefas no tempo adequado, o que pode acabar levando a atrasos na produção e na perca da produtividade. Então, tem que se ter em mente é, o
a relação das atividades a ser realizadas assim, na propriedade, baseado no tamanho da propriedade, baseado no que se faz no dia a dia ali, para você ter em mãos ali uma quantidade de trabalhadores necessários para estar realizando as atividades. Então é aquela história, senão você tem um funcionário lá para fazer atividade de 5, não tem como. Isso vai atrasar a produção, você vai perder a produtividade, então às vezes você fala, não, eu vou economizar, eu vou fazer uma economia aqui contratando 3 funcionários a menos. Então, tá tranquilo. Não, não é bem assim. Às vezes, realmente, você economizou nesse ponto, mas a tendência é você vai estar perdendo financeiramente em outro ponto por causa dessa perca da produtividade, nesse atraso da produção. Então, a recomendação é sempre ser a quantidade ideal ali de funcionários, é, colocar cada funcionário ali na função específica, fazer essa gestão boa da mão de obra, que com certeza o resultado só tende a ser satisfatório. Problemas climáticos às vezes não é levado tão em consideração em relação ao planejamento. Ah, mas como que eu posso planejar um problema climático? O clima é meio que instável, principalmente hoje em dia, né? De certa forma, sim, hoje em dia o clima está muito instável, então às vezes você não consegue exatamente prever o que pode acontecer amanhã ou depois de amanhã, principalmente semana que vem, no mês que vem. Mas dá para você tentar aproximar, dá para você tentar chegar próximo do que pode ocorrer, se antecipar, se antever algumas situações que podem acontecer. Então, hoje em dia existem, a internet está para isso, existem muitas informações, dados relacionados a questões climáticas. Então, por exemplo, chuva. Eu desejo plantar no dia. Eu sou aqui vou usar o meu exemplo aqui, sou aqui do interior de São Paulo aqui e eu vou plantar cultura X na segunda semana do mês de março. Será que vai chover ou não? Primeiro é entrar ali nos dados presentes ali na internet, fazer uma pesquisa ali. Segundo, existem muitas informações, dados de anos, assim. Então, por exemplo, dependendo ali, você consegue encontrar ali na sua região dados dos últimos 5 anos de chuva para aquele período do ano específico. Aí você olha lá, ó, nos últimos 5 anos, na segunda semana de março, se teve uma chuva, teve uma precipitação boa de chuva. Então, provavelmente, pode ser que ocorra também. Então, você tem que ficar meio atento. Pode ser que não ocorra, mas é bom você se antecipar, se antever essa questão. Você está sempre um passo na frente do problema, porque se ocorrer algo assim, você já consegue se programar, se antecipar, tomar a melhor atitude da melhor maneira possível. Falta de monitoramento. A falta de planejamento pode levar o produtor a não monitorar corretamente a produção, não identificar problemas a tempo e, consequentemente, não tomar as medidas necessárias para estar corrigindo. Então, o monitoramento ele é essencial. A gente fala aqui que a cultura agrícola, a planta é tipo um filho. Você tem que estar sempre em cima, tem que estar sempre olhando. Então, não é simplesmente botei a sementinha lá na terra, dou um estralo e cresceu, eu só vender. Não. Existe um acompanhamento em todo o ciclo ali, todo dia o certo é estar monitorando. Monitorando o quê? Monitorando a presença de pragas, monitorando a presença de doenças, monitorando o teor nutricional do solo, monitorando as características do solo, monitorando o fator climático, monitorando tudo essa questão, porque qualquer coisinha que for fora dos conformes pode fazer uma total diferença na sua cultura. Então, essa questão de identificar o problema a tempo, se for possível, identificar os problemas com antecedência, para estar conseguindo tomar as melhores ações e estar corrigindo os problemas antes que eles influenciem na sua produção. Outra questão, falta de conhecimento técnico. A falta de planejamento pode levar o produtor a não estar buscando conhecimento técnico adequado, e o que pode levar a escolhas inadequadas de culturas, técnicas de manejo e investimentos. Então,
essa questão do conhecimento técnico é muito importante também. Você tem que ter conhecimento do que você está mexendo. Você simplesmente assim, eu sei um pouco. Tá, às vezes dá certo, sim, você tá produzindo, mesmo não tendo tanto conhecimento ali. Principalmente hoje em dia, tem um suporte muito grande ali que às vezes você não tem tanto conhecimento, mas você consegue estar adquirindo ali informações rápidas para você estar tomando as suas atitudes. Mas o recomendado é você sempre ter um conhecimento bom daquilo que você está mexendo. E assim, todo mundo não sabe de tudo, pelo contrário. Então, assim, você não tem o conhecimento daquilo, mas assim, ir buscar então, ó, eu quero plantar cultura X, ou eu quero cuidar de ter um rebanho de animal X, mas eu não sei. Ir atrás, fazer um curso, buscar conhecimento, perguntar para as pessoas, ir atrás desse conhecimento mais técnico para a partir disso estar botando em prática as suas atitudes. Ou então, se você não tem esse conhecimento e se você deseja trabalhar, encontrar alguém que tenha para fazer uma parceria com você, ou tá te auxiliando, tá te orientando. Aí, para isso que existem, né? Os técnicos agropecuários, os engenheiros agrônomos, para estar ali, para estar te auxiliando, para estar prestando uma consultoria, para estar te orientando da melhor maneira possível. Então, mesmo se você não tem um conhecimento técnico mais aprofundado, mais apurado, você vai conseguir procurar tomar as atitudes ali com esse respaldo ali da melhor maneira possível. Então, eu comentei agora sobre o que é a flauta, o que a falta de planejamento acaba gerando na agricultura. Listei esses fatores, né, voltados à questão de uma falta de planejamento. Agora eu vou estar dando as dicas para um bom planejamento na produção agrícola. E peço para que vocês já deixem aqui no chat em relação a essa questão do planejamento, se faltou algum ponto, o que vocês acham importante. Fiquem à vontade para estar deixando aí. Tudo bem? Então é isso. Dicas para um bom planejamento na produção agrícola. Primeiro ponto, conhecer bem a região de produção. Então, a falta de planejamento ela pode levar o produtor a não buscar conhecimento técnico adequado, o que acaba levando à escolha de adequadas de culturas, técnicas de manejo, técnicas de investimentos errados. E um ponto muito importante de estar conhecendo a região de produção é, claro, conhecer essa questão do solo, conhecer a topografia da região, conhecer a questão climática, um ponto muito importante que às vezes não é, acaba ficando em último plano, é a questão mercadológica. É o local que você está atuando ali, se é um local bom para você estar comercializando a cultura que você está trabalhando, porque muitas vezes, eu escolhi esse local aqui, então ele é um local bom, ele é um local com clima legal para eu estar produzindo, com solo ideal, com insumos ali a um preço bacana. Só que é um local ali com muita concorrência no que você já está mexendo. A região toda produz a mesma coisa que você vai começar. Será que é o mais ideal? Às vezes, devido à grande concorrência é bom, concorrência é um negócio válido, mas será que dependendo do seu local já está saturado ali? Só que é o ideal você está ingressando ali também? O outro ponto, você está produzindo tomate, por exemplo, e ali é uma região que não consome tomate. Segundo dados, é a região que menos consome tomate no Brasil. Dei um exemplo bem bobo aqui. Será que vale a pena você estar produzindo ali realmente? Claro, você pode produzir ali para mandar para longe. Mas aí será que vale a pena estar optando por aquele local, por aquela região, para estar produzindo essa cultura, para estar mandando para outro local? Então, assim, é algo que tem que ser analisado, tem que ser verificado devido a outros fatores, e essa questão de mercado também, que é muito importante, que às vezes não é levado tão em consideração. Outro ponto, estabelecer metas de produção. Então, o produtor ele deve definir metas de produção realistas, considerando o potencial produtivo da região e as demandas de mercado. Então, você já ter a meta ali de quanto você pode produzir, do quanto você acha que você vai produzir, claro, de forma realista,
considerando ali as características da região, demandas do mercado. Isso é importante para você já ter um prognóstico ali de quanto você vai ter de retorno, o quanto você já vai poder reinvestir, ou então ali você faz um cálculo ali, ó, se eu produzir X, eu tenho X, então você já tem esse ponto ali interligado, então é algo que é bacana ser realizado, sim, fazer esse estabelecimento de metas de produção para buscar alcançar eles. Caso você supere, por exemplo, você vê que foi uma produção boa, caso você fique muito longe, você vê que não foi uma produção tão legal. Então, para você ter esse, de certa forma, esse feedback aí também, é importante sempre estar estabelecendo essas metas. Identificar os custos e os investimentos. Então, o produtor ele deve estar identificando os custos, deve estar identificando os investimentos necessários para a produção, considerando insumos, considerando mão de obra, considerando maquinário, considerando os recursos necessários. Então, fazer essa pesquisa antecipada ali, ó, de quanto que eu vou gastar em cada coisinha, o quanto que eu vou precisar investir, baseado no retorno que eu vou ter. Será que vale a pena eu estar investindo X para ter o retorno Y? Então, assim, é um ponto que é um negócio que tem que ser colocado ali na ponta do lápis, o quanto vai ser os custos e quanto vai ser o seu investimento, se realmente vale a pena estar investindo naquilo, naquele local. Então, é um ponto que deve sim sempre ser frisado e ser levado em consideração. Escolher as culturas e as variedades certas, então o produtor ele deve escolher as culturas, deve escolher as variedades adequadas para a região, para a época do ano, considerando demandas de mercado, condições climáticas. É o que eu comentei agora há pouco ali sobre a questão mercadológica. Escolher algo ali que você consiga comercializar ali de forma tranquila, que não tenha às vezes um mercado saturado ali naquela região, que seja uma cultura que ou então uma variedade, né? De preferência os dois, uma cultura e uma variedade que se adapte àquele local, que se adapte às condições do clima. Então tem que ser levado em consideração esses pontos ao se fazer um planejamento inicial. Definir melhor época de plantio e colheita, então o produtor deve definir essa melhor época, considerando condições climáticas e demandas do mercado. Definir isso é muito importante para você ver quando que eu posso estar comercializando X cultura, qual que é o momento de mais saída, o momento de mais saída da cultura que eu estou produzindo, o momento de maior comercialização, baseado nos dados aqui na minha região, é final do ano. Então você tem que planejar. Se eu quero comercializar ali, que eu quero fazer a colheita e vender final do ano, então eu tenho que plantar de forma antecipada, tenho que plantar em determinado mês X. Então é algo que deve ser também levado em consideração, deve ser colocado ali, frisado bem, para você não simplesmente plantar no aleatório. Vou plantar aqui, quando colher, eu vendo e beleza. Você tem que colocar isso em consideração, qual que vai ser minha saída, qual que vai ser a influência de condições climáticas. Eu vou plantar ali no momento que é uma seca muito grande. Eu vou plantar no verão, no verão não, plantar no inverno. No inverno ali não chove, aí isso acaba sendo prejudicial. Então, todas essas questões devem sim ser levadas em consideração e fazem a total diferença. Fazer um planejamento financeiro adequado, é bem relacionado ao que eu já citei anteriormente, né? Considerar os custos, considerar o investimento, considerar a projeção de receitas, para você fazer esse planejamento financeiro, para você o quanto você pode investir, qual vai ser o seu retorno. Isso é sempre bom você ter em mãos, ter na sua cabeça para você tomar as melhores atitudes baseada nessa questão financeira. Agora vou comentar em relação ao nosso certificado de participação. Como vocês estão vendo aqui no título, está marcando aqui que esse é um aulão com certificação, ou seja, você que ainda é a primeira vez que está aqui, todo aulão que a gente faz, a gente gera um certificado de participação. Então, você que está acompanhando aqui com a gente, você pode estar podendo solicitar o seu certificado de participação, a gente está enviando para você. O certificado ele vem desse jeitinho que está aí na imagem, né? Vai estar lá certificado de participação, vai ter seu nome, vai ter assinatura minha, vai ter todos os dados
de forma certinha. Ele é um certificado que é válido para todo o Brasil, ou seja, qualquer local do Brasil que você morar, você pode estar requisitando ele. Ele é um certificado para você que é estudante, precisa de horas complementares ali, que ele gera 2 horas de carga horária. Ou você que está buscando ingressar no mercado de trabalho, também estudante, né? Ou quer trocar novos áreas e precisa de maior qualificação, precisa de qualificação ali no seu currículo, esse certificado é muito bacana também. Você pode estar lá anexando ali o currículo como uma qualificação. Beleza? Então, como que você pode estar solicitando? Para você estar solicitando, clique primeiro link aqui na descrição ou então link aqui no chat. Mas só clicar aqui no primeiro link, você já vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, onde você vai estar conversando com o Jonas, e lá ele vai estar explicando certinho como você pode estar solicitando. Tudo bem? E eu vou estar dando uma dica muito bacana também, que está relacionada um pouquinho com o certificado, que é o Galera do Agro. O Galera do Agro é a nossa área de membros, em que todos esses aulões que a gente lança ficam disponíveis lá. Então, esse de hoje, por exemplo, a hora que finalizar aqui, ele vai ficar disponível lá. Todos os aulões que a gente já fez até hoje, já são mais de 20 aulões, eles estão disponíveis lá também. Então, às vezes, em vez de você estar entrando aqui no YouTube, ter que pesquisar, é complicado. Lá fica tudo de maneira bem simples, bem direta. E o mais bacana, você pode estar solicitando o seu certificado por lá. E não é só o certificado do aulão de hoje, por exemplo. Você pode estar solicitando o certificado de todos os aulões. Se você quiser estar solicitando os 20 certificados, você pode. E, além disso, lá tem muitos outros benefícios. Tem vídeos exclusivos lá para você, tem e-books, tem planilhas, tem materiais em PDF, tem acesso a grupo de WhatsApp, grupo de Telegram lá. Ou seja, são muitos benefícios com um valor super acessível que eu vou estar comentando agora. O investimento que você vai fazer é um investimento de apenas R$ 24,90. O investimento inicial era de R$ 67, só que a gente conseguiu tá barateando essa semana, então vai estar saindo por apenas R$ 24,90. São menos de 84 centavos por dia. Você tem acesso aí a todos esses aulões, pode estar pedindo seu certificado, conteúdo exclusivo, muito bacana. Se caso você assine e não goste, em até uma semana você pode cancelar, que a gente devolve o seu dinheiro. Então, para você conhecer um pouquinho mais, para você já lá assinar o Galera do Agro, segundo link aqui na descrição. Segundo link, só clicar e tá conhecendo um pouquinho mais. Ok? Então é isso. Bora dar continuidade aqui. Agora o ponto principal aqui, que é o que todo mundo quer saber, que quais são os principais erros cometidos pelos produtores agrícolas. Basicamente, existem vários erros em que os produtores agrícolas podem cometer e é importante estar ciente deles para procurar evitar esses erros. Então, alguns dos principais erros são, principalmente hoje em dia, não fazer investimento em tecnologia. Então, qual que é o erro, basicamente? A agricultura moderna ela depende muito, cada vez mais, da tecnologia. Se os produtores agrícolas não estiverem dispostos a estar investindo em tecnologia, vão estar ficando cada vez mais para trás em relação aos seus concorrentes e estar perdendo a oportunidade de estar melhorando a produtividade. A tecnologia não é a chave de tudo, a tecnologia deve ser utilizada de forma benéfica ali, né? Mas hoje em dia na agricultura está muito forte, está em amplo crescimento. Então é importante sim você tá buscando, nem que seja uma pequena tecnologia, tá buscando conhecer pelo menos, ver se há a possibilidade de você estar ingressando essa tecnologia na sua lavoura, ver quais que são os benefícios. Hoje em dia existem muitos aí máquinas agrícolas de gestão, software com gestão de dados, sensores de monitoramento que são mais avançados, mas também tem aplicativos que até mesmo são gratuitos para celular ali. Então, vale a pena sim conhecer, vale a pena, se possível, estar aplicando essas tecnologias no campo que só tem a agregar.
não fazer a manutenção adequada do equipamento, da ferramenta que você está utilizando, tudo que você está utilizando na lavoura de forma geral. Então, os equipamentos agrícolas, eles são caros e se eles não for mantidos adequadamente, eles podem falhar, causando a perca na produção. Então, como evitar isso? Procurar seguir as recomendações do fabricante para manutenção dos equipamentos, para estar substituindo peças defeituosas, peças desgastadas, fazer uma manutenção ali, tá buscando ali, sempre tá verificando, na verdade, fazendo uma verificação, se tá ali de tudo nos conformes, se está funcionando a ferramenta, o maquinário, ter um cronograma de manutenção regular também, que é muito importante. Então, são alguns pontos que se devem ficar bem atentos e que fazem a total diferença. Não monitorar a saúde das plantas. É um erro porque problemas de saúde das plantas, como doenças, pragas, podem se espalhar rapidamente e estar causando grandes percas na produção. Então, é importante estar sempre monitorando regularmente a saúde das plantas, procurando sinais de doenças e pragas, implementar medidas preventivas. O mais importante é evitar que o problema entre na sua lavoura, que a praga entre, que a doença entre na sua lavoura. Que se ela não entrar, você já está bem tranquilo. Caso ela entrar, você tiver que controlar, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, tá fazendo esse monitoramento da saúde das plantas ali, ou então você que mexe com parte do pecuário, a saúde do rebanho, tá sempre em cima ali, isso faz a total diferença. E um outro ponto, não seguir as práticas agrícolas sustentáveis. Agricultura sustentável é muito importante para proteger o meio ambiente, garantir que a produção agrícola seja viável no longo prazo. Então, por exemplo, os produtores agrícolas eles devem estar seguindo as práticas agrícolas sustentáveis, como, por exemplo, o uso de fertilizantes, pesticidas de forma responsável, uso de práticas de conservação do solo, implementação de culturas, implementação da rotação de cultura. Então, são pontos ali que se devem ficar bem atentos e que fazem sim total diferença, principalmente hoje em dia, que está bem forte essa questão da sustentabilidade. E é sim possível estar aliando a sustentabilidade com a produção agrícola. Pode ter certeza que só vai ter benefícios para o meio ambiente de forma geral e também para você, produtor. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Só tenho a agradecer a mais um aulão aqui com vocês. Hoje foi um pouquinho mais curto, mais diretão. Mas já deixando aqueles recadinhos, né? Para você que ainda não deixou seu like, deixar seu like, se inscrever aqui no canal, deixar seu comentário aqui embaixo. E confirem a descrição aqui, na descrição aqui vai ter nossas redes sociais. Então vocês que querem conferir mais conteúdos, informações, está sempre atualizado aí das notícias do agro, tá seguindo a gente aí no Facebook, no Instagram, no Telegram. Só acessar aqui, que vai ter dicas aqui de materiais, de cursos também para vocês. Então, para vocês ficarem por dentro de tudo isso, só clicando aqui na descrição. E também vai ter o link, né? O primeiro link para você estar solicitando seu certificado e o segundo link para você estar conhecendo a nossa área de membros, Galera do Agro. Então é isso. Muito obrigado a todos, até mais e tchau, tchau.